Fala Cruzeirense! E aí galera, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Emerson Araújo, faço lá o canal 6x1 todos os dias, participo também da Samuca TV e todo final de semana eu venho aqui no canal Fala Cruzeirense para te trazer um resumão do que aconteceu na última semana do Cruzeiro, coisa boa, coisa ruim, jogo, time profissional, base, feminino, enfim, todas as principais novidades estarão reunidas nesse vídeo. Então desde o início eu já vou pedir para você deixar o like aí, para se inscrever no canal, usar os comentários para resenhar, opinar e tudo mais, deixar aí o seu feedback, o que você acha que pode ser melhor no quadro, o que pode, né, a gente pode fazer diferente, sempre buscando melhorar, tá? E acompanhem sempre o canal aí, porque tem live na terça-feira com meninos Cadu e Pepa, tem a live das Super Cabulosas, que deve ter aí na próxima semana, na quinta-feira, né, ou na quarta, depende um pouquinho, varia de acordo com o calendário do Cruzeiro, né? Mas tem a live das meninas, o vídeo de Caio Fábio, sempre um vídeo sensacional que ele faz aí toda semana, tá? Então acompanhem esse projeto do Fala Cruzeirense, que é muito da hora. Começando então o resumo da semana do Cruzeiro pelo início da semana, né? Domingo passado, a gente volta um pouquinho no tempo, que o Cruzeiro jogou, tá? A partida lá na Vitória Cup, torneio amistoso no Espírito Santo, né? Que teve aí o confrontos contra clubes argentinos. Na outra quinta, a gente tinha perdido para o Defensa, falei a respeito no último vídeo, né? Inclusive uma atuação muito fraca do Cruzeiro. Dessa vez a gente pegou o Banfield no domingo, ganhou por 1-0, tá? O único gol foi marcado pelo Matheus Pereira, cruzamento na área ali, o Fabrício Bruno toca de cabeça, o Caio Jorge dá uma desviadinha e o Matheus Pereira completa ali para o gol praticamente vazio. Importante para o Matheus Pereira fazer gol, né? Ele que é um jogador aí que tem essa questão, né, um pouco controversa em relação a torcedores, tem uma galera que pega no pé, a esmagadora maioria da torcida do Cruzeiro gosta muito do Matheus Pereira, inclusive até adiantando um pouquinho, o Pedro Júnior, né, participou de um programa na Band na quinta-feira e falou que a renovação de Matheus Pereira é uma prioridade para o clube, tá? Que eles estão conversando, ainda não tem nada concreto nesse sentido, mas que a intenção do Cruzeiro é renovar com o jogador. Então aguardemos essa questão do contrato do Pereira, que fez aí um único gol. A atuação do Cruzeiro foi espetacular? Não, não foi. O início do jogo foi um pouco ali mais devagar, o Kaique muito bem, criando jogadas pela esquerda, o Kaique deu uma caneta no brother lá, misericórdia, viu? E assim, foi um jogo bem pegado mesmo, os times chegando junto, o Banfield batendo bastante, aí o Cruzeiro olhou e falou assim, uai, os caras estão batendo, nós vamos ficar apanhando aqui igual idiota? Começou a bater também, o Cruzeiro também, o Christian deu uma cotovelada bonita no rapaz lá, enfim, né? Mas foi desse jeito, tá? Um jogo ali pegado, arbitragem horrorosa, inclusive. Era pro Banfield ter jogador expulso ainda no primeiro tempo, o cara já tinha cartão amarelo, meteu a mão na bola, mas enfim, gente, arbitragem horrorosa, amistoso, não tinha VAR, e foi desse jeito mesmo. Cruzeiro foi melhor, tá? Mereceu totalmente a vitória, mas fez apenas um gol, né? Esse é o ponto. O Cruzeiro teve ali 20 minutos, 25 minutos ali, a segunda parte do primeiro tempo, né, dos 25 para frente ali, o Cruzeiro estava muito bem, teve um volume de chances, o goleiro deles fez umas 5 defesas boas, o tal do Sanguinete, mas no segundo tempo o Cruzeiro caiu de ritmo, já não teve ali uma grande prestação, eles chegaram a ameaçar, o Cássio precisou fazer algumas defesas, teve até um cruzamento que saiu todo esquisitinho ali, a bola ainda tocou na trave, então assim, valeu pela vitória, o Leonardo Jardim até falou sobre isso, era importante ganhar e era importante jogar melhor, dar minutos para os jogadores, então valeu, tá? O amistoso foi bem proveitoso para o Cruzeiro nesse sentido, teve até um troféu, né, nessa competição aí, cada um dos jogos tinha um troféu específico ali, o Cruzeiro ganhou aí o troféuzinho da Vitória Cup, mas esse jogo valeu também para um jogador em especial, né? O Japa, que não tinha jogado nenhuma partida nessa temporada, tinha sido relacionado para alguns jogos lá em janeiro, mas aí teve uma lesão importante num tendão e tudo mais, ficou muito tempo parado, tá? O Japa fez os seus primeiros minutos, entrou ali na reta final, jogou uns 15 minutinhos, até numa posição diferente, jogando meio de ponta direita ali e tudo mais. E foi legal ver aí na coletiva após o jogo, perguntaram para o Leonardo Jardim, ele disse que é um jogador que tem potencial, mas pediu calma, né? Falou que esse não é um momento que o Japa deve ter muitos minutos, tem que ter paciência, e que colocou ele no jogo até como um prêmio ali pela forma como ele tem trabalhado no dia a dia, mas até falou que pensa no Japa como um cara importante para a próxima temporada. E assim, eu acho que vale para a gente não ficar, né? Forçando a barra, deixa o jogador se recuperar na boa, né? Até mentalmente mesmo, acho que o cara ficar tipo assim, ó, velho, fica de boa, o técnico conta com você, não tem que se desesperar,
né? Se recupera, porque o Japa emendou 3 lesões, né? Foram 2 fraturas e uma lesão de tendão. Então é um negócio bem complicado, ainda teve uma gastroenterite lá quando ele ia ser relacionado, mas assim, lesão de fato, né? Lesão grave mesmo, foram 3 em sequência, então calma, sabe? Recupera, faz tudo que tem que fazer da forma mais perfeita possível aí no departamento médico. Agora ele já está treinando com o grupo, já está liberado, né? Mas se condiciona da melhor forma, a chance vai aparecer e quando aparecer, esse moleque tem tudo para nos ajudar porque ele tem muito talento. Tá? Não tivemos novidade do departamento médico, já que eu falei do Japa aí, o João Marcelo segue fazendo os trabalhos, o Janderson também, Matheus Henrique também fazendo trabalhos à parte, ainda não está liberado para treinar com o grupo, então não vai participar do duelo contra o Grêmio. Aí na segunda-feira a gente teve uma grande notícia, tá? A confirmação por parte do Cruzeiro, na verdade a notícia saiu na segunda, a confirmação na terça, de que Cauã Batistella renovou o contrato com o Cruzeiro, assinando um vínculo aí até o final de 2030, tá? Jogador que é hoje, né, a principal joia aí do time sub-20 do Cruzeiro, tá fazendo um excelente trabalho lá, um dos artilheiros, líderes de assistência, enfim. É um jogador que tem muita qualidade, um meio atacante, canhoto, é um camisa 10, né? Pode fazer outros papéis, mas é essencialmente um camisa 10. A gente falou na semana passada sobre a preocupação ali que o Cruzeiro estava apresentando projeto de carreira, conversando com o staff do atleta e tudo mais, mas agora está tudo devidamente resolvido, assinado no papel. Cauã Batistella é jogador do Cruzeiro até o final de 2030. Fiquei muito feliz com essa notícia, inclusive a gente teve a oportunidade essa semana lá na Samuca TV de entrevistar o Bruno, né, que é agente do atleta, inclusive, o empresário que intermediou essas negociações aí. Ele até falou ali que o jogador se sente preparado, mas está muito consciente desse processo e tudo mais. O Batistella agora está integrado ao elenco principal do Cruzeiro, tá? Deve treinar com o elenco principal, seguir jogando no time sub-20, mas já tem até o número de camisa dele, né? Ele posou ali uma fotinha ao lado, inclusive, do Adilson Batista e tudo. Será o camisa 17, tá? Do Cruzeiro, Cauã Batistella. Então é possível, né? Dependendo do desempenho dele nos treinamentos, é possível que a gente veja o Batistella muito em breve aí tendo as primeiras oportunidades no time principal do Leonardo Jardim. Enquanto isso não acontece, ele segue jogando no sub-20, inclusive na terça-feira o nosso sub-20 jogou contra o Fluminense lá no Castor Cifuentes, em Nova Lima, e era um jogo que era ali meio casca de banana. Por quê? O Cruzeiro tá bem, terceiro lugar ali, mas o Fluminense era um time que estava ameaçando, né? Inclusive essa classificação, estava em oitavo, nono lugar, enfim, ali nesse bolo, e se o Cruzeiro perde o jogo, iria ficar um negócio meio esquisito para as próximas 2 rodadas que definem aí os classificados para a fase de mata-mata. Só que assim, o Cruzeiro ele simplesmente estava numa ignorância que ele fez 3-0 rapidamente no primeiro tempo e acabou com o jogo. Teve até um quarto gol marcado pelo Batistella, mas estava em posição de impedimento, que foi bem marcado pelo Bandeirinha lá. Então, assim, 3-0 no primeiro tempo e tranquilo, tá? O primeiro gol saiu de um lançamento do André, o atacante fez um lançamento ali para o Ryan Lelis. O Ryan Lelis dominou ali, recebeu as costas da marcação, inclusive a linha de impedimento do Fluminense muito mal feita. O Ryan Lelis escapou 2 vezes em lances muito parecidos. No primeiro deu um toquinho ali por cima do goleiro, né? Tirou bem ali do goleiro do Fluminense para abrir o placar. E logo depois, assim, coisa de antes dos 10 minutos, o Bruno Alves, que fez dessa vez um lançamento, uma fatiada lá no Ryan Lelis de novo. Novamente ele teve muita frieza na frente do goleiro para concluir. 2-0 para o Cruzeiro, 2 belos gols do Ryan, que inclusive, se a gente pega um recorte aí do último mês, teve um dia que ele treinou com o elenco principal na Toca da Raposa lá, com o Leonardo Jardim. Depois desse treino, ele meteu 7 gols em 7 jogos. Assim, tá muito bem. Não fez gol todo jogo, né? Teve jogo que ele fez 2, mas está fazendo muito gol, deu assistências nesse período também. Está vivendo um excelente momento aí esse garoto que tem só 18 anos, tá? Ryan Lelis é outro nome para a gente ficar bem atento aí da categoria de base do Cruzeiro. Nosso terceiro gol foi marcado pelo zagueirão Kaique Luiz, tá? Cobrança de escanteio na área. Ele cabeceou de forma muito precisa no contrapé ali, a bola entrou ali na lateral da rede, na bochecha da rede ali, ó. 3-0 para o Cruzeiro. No segundo tempo a gente administrou, poderia ter feito outros gols, poderia ter tomado um também, mas ficou desse tamanho. Bom demais essa vitória do Cruzeiro e classificação garantida para a próxima fase. Tá? O Cruzeiro já está assegurado entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro Sub-20. Agora é definir a posição dos clubes, né? Porque o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto. Enfim, agora é definir aí nessas próximas 2 rodadas onde a gente vai ficar, buscar
liderança e segundo lugar é praticamente impossível, tá? Porque Bragantino e Palmeiras já estão realmente bem acima, com uma pontuação maior, né? Muito improvável que a gente busque. E vale pontuar, o nosso rival Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento. Nessa rodada enfrentaram o já rebaixado Atlético Goianiense e empataram, hein? Então, não quero, né, zicar, mas estou firme e forte na torcida aí para que o nosso rival se ferre em todas as possibilidades que existirem, tá? E ser rebaixado no sub-20, eu acho que seria legal para eles. Nós já estamos tranquilos ali e o América está brigando para se classificar. Inclusive, o América está na Série A do Brasileirão Sub-20, tá? Mas excelente campanha e vale destacar que 4 jogadores aí do elenco principal, além do Batistella, que eu já citei, participaram desse jogo como titulares, tá? Goleiro Otávio, o Cauã Prats na lateral esquerda, volante Murilo e o atacante Kaique Kenji. Todos eles jogaram, o Murilo saiu no intervalo ali, tomou uma pancada e tudo, mas nada preocupante. Cauã Prats jogou bastante, Kaique Kenji não teve uma grande atuação, Otávio fez algumas boas defesas, mas valeu, tá? Inclusive é tudo uma questão de recuperar ritmo, né? Pegar ritmo esses jogadores que estavam também num período de férias. Tirando o Cauã Prats, esse aí tá trabalhando pra caramba, né? Jogou Copinha, depois jogou na seleção sub-17, estava jogando no sub-17 de novo. Enfim, vai estar todo mundo aí à disposição do Leonardo Jardim para o final de semana. E terça também foi dia de sorteio aí de Copa do Brasil Feminina, tá? Uma competição que estava meio pausada aí pela CBF, voltou agora, então a gente tem o Campeonato Brasileiro e tem também o torneio de mata-mata, e a CBF estipulou, inclusive, que essa Copa do Brasil vai ser em confrontos únicos nesse momento, tá? Aí você fala, pô, um monte de time na disputa, o Cruzeiro vai pegar algum adversário da segunda divisão, né? Afinal, ainda é terceira fase da Copa do Brasil e tudo mais. O Cruzeiro vai pegar só o Corinthians, só isso que a CBF no sorteio lá, esse raio dessas bolinhas lá, já botou Cruzeiro e Corinthians, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, vão se enfrentar. O jogo é no início de agosto, tá? Dia 6, salvo engano, a partida vai ser lá no Castor Cifuentes, em Nova Lima, é mando do Cruzeiro e é jogo único, tá? Então quem ganhar, ganhou, empate é pênaltis, e o Cruzeiro teve 2 novidades boas nessa semana com relação às cabulosas aí. Vitória Calhau e Vanessinha, que estavam lesionadas há alguns meses, começaram a treinar com o grupo, tá? Então estão avançando muito bem, com a volta aí do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, elas tendem a ser opção também para o Jonas Urias. Teve até uma questão, né, do Jonas, que foi engraçada essa semana, que um belo dia saiu lá rescisão de Jonas Urias com o Cruzeiro no bid da CBF. Aí o pessoal já falou, meu Deus, mandaram o homem embora. Mas pouco depois apareceu uma nova publicação lá, né, de contrato, um novo contrato. Então foi feita a rescisão e a assinatura de um novo vínculo, questão burocrática mesmo. O Jonas Urias segue fazendo o trabalho dele sem o menor problema, comprometido aí com a causa, e é muito bom treinador, né? Mais de 70% de aproveitamento aí. Enfim, então sigamos cabulosas no topo sempre, tá? Acompanhem, não tem jogo delas nos próximos dias, mas daqui a pouco tá de volta e a gente informa tudo por aqui. Aí chegamos às especulações da semana, né? Foi ali na terça-feira, na quarta, rolou um papo de Gabri Martínez. Quem? Gabri Martínez é um ponta espanhol, jogador de 22 anos, que defende o Sporting Braga de Portugal, tá? Saiu a informação primeiramente no jornal Record, lá de Portugal, de que o Cruzeiro teria oferecido 8 milhões de euros por este mancebo aí. Aí você olha e fala, o quê? 8 milhões de euros? Aí fomos olhar os números do rapaz, né? 4 gols e 4 assistências na temporada. Nem sempre titular do time. Ele foi titular 22 jogos, reserva em 25 partidas das 47 que jogou na temporada. Ponta esquerda ali, nada assim muito chamativo. Anteriormente ele tinha jogado no Girona, né, que é um time da primeira divisão espanhola, mas ele não teve espaço lá, foi emprestado para clubes menores, jogou terceira e segunda divisão espanhola e aí assinou sem custos com o Braga e fez essa temporada discreta. E aí o papo que rolou foi 8 milhões de euros, aí depois até a apuração de setoristas e tudo falando, não foi esse o valor, o Cruzeiro fez uma proposta de valor menor, a proposta foi recusada. E aí na quinta-feira o Pedro Júnior participando lá do programa na Band, ele falou, ele confirmou, né, que de fato fizeram uma proposta por esse atleta, pelo Gabri, mas o Braga pediu um valor diferente, um valor mais alto, que o Cruzeiro
não concordou, né? Então não quis citar detalhadamente qual foi o valor da proposta do Cruzeiro, mas foi abaixo de 8 milhões de euros, tá? E ele até falou: fizemos a proposta, não foi aceita, o clube identifica, né, que ele tem um valor diferente da avaliação do Braga, então estamos buscando outros alvos, tá? Então o Cruzeiro, de certa forma, encerrou aí essa pequena loucura que foi a especulação desse atacante espanhol, que honestamente não tem nada assim, né? Que você fala, nossa, esse cara, se viesse, iria resolver. Era uma aposta, e eu acho que seria uma aposta bem cara, inclusive, porque o Braga é um clube que valoriza muito bem seus atletas, né? Se realmente estavam pedindo 10 milhões de euros nele, não valeria isso, tá? Acho que o Cruzeiro não devia fazer a loucura num jogador tão pouco conhecido e com números tão modestos também. E aí o Pedro Júnior falou sobre algumas outras especulações. Ele descartou o Valentim Gomes, tá? O zagueiro, né? Resgate do soldado Valentim, descartou. Não, Valentim Gomes, a gente fez uma proposta, o Vélez só quer vender e tudo mais, e até saiu aí um papo de que ele pode ir para a Holanda agora. Tomara que esse rapaz saia do Vélez e possa ser feliz, viu? Porque o clube que está travando a carreira do moleque. Mas enfim, Valentim Gomes então não virá para o Cruzeiro. Pedro Júnior descartou qualquer hipótese de negociação no momento. Falou do Vitor Gabriel, zagueiro do Inter, né? Que já foi bastante ligado aqui. Diz que o Cruzeiro buscou, mas o Inter não quer negociar o jogador. Então, paciência, falou que depende mais do Inter que do Cruzeiro. Sobre o Brian Medina, aquele zagueirão colombiano lá de quase 2 metros, falou que foi um jogador observado e tudo, mas nada além disso, tá? Então, basicamente, meu povo, é isso. Ele meio que desmentiu algumas coisas, esclareceu outros pontos. Enfim, foi legal a entrevista do Pedro Júnior, para quem quiser acompanhar. Foi no Donos da Bola da Band na última quinta-feira. Inclusive, no mesmo dia, teve também o Cruzeirocast do Cruzeiro com o Giovani, né? Essa semana a gente completou aí 25 anos do título da Copa do Brasil de 2000, aquele gol do Giovani de falta lá, passando no meio da barreira, aquele momento maravilhoso. Então vale a pena sempre a gente relembrar também a história, e o Giovani participou lá do conteúdo do Cruzeiro. Acompanhem lá no canal oficial do clube. Nessa sexta-feira apareceu o nome aí do jogador que o Cruzeiro está interessado em contratar, né? Com o insucesso da negociação lá com o espanhol, Matheus Gonçalves, tá? Apelidado no Rio de Janeiro de Motel Gonçalves. Mas por que, Caramujo? Ele tem algumas polêmicas aí em sua vida pessoal associada a motéis, a traições, a áudios enviados para supostas amantes. Assim, gente, é um jogador muito jovem, tá? Vamos tentar focar no campo e bola aqui, porque senão a gente vai se perder completamente. Ele é um meia, pode jogar ali como um camisa 10, mas até jogou mais no profissional como ponta, né? Às vezes pela direita, às vezes pela esquerda, por ser canhoto, jogando pela direita ali é onde ele acaba tendo mais destaque. É um jogador que tem bom recurso técnico, a gente vê que tem um domínio, ele tem habilidade, tem alguma velocidade, não é um velocista correria, mas tem alguma velocidade. É um jogador que já mostrou bons predicados no Flamengo. Mas como todo garoto, ele é meio oscilante e ele tem essas questões do extracampo dele aí, que são um pouquinho complexas, tá? E que precisam ser corrigidas para que ele possa, de fato, virar um jogador de alto nível, né? Afinal, o futebol de hoje, ele exige muito mais da parte física do jogador e da parte mental do que era o futebol há 30 anos atrás, por exemplo, em que a gente via jogadores sendo baladeiros e conseguindo conciliar isso com a carreira de jogador profissional. Tinha muito menos exigência física, muito mais qualidade técnica. Fato é que o futebol mudou e o jogador precisa se adaptar para conseguir fazer a diferença, tá? O Matheus Gonçalves tem talento, e qual que é o papo da negociação que está perto de ser concluída por ele? O Cruzeiro tentou o Matheus Gonçalves há um mês, 2 meses atrás, e o Flamengo não quis negociar. O Cruzeiro fez uma proposta de empréstimo com opção de compra. O Flamengo foi lá e pediu 8 milhões de euros. Aí o Cruzeiro falou: tá doido, só fora, desistiu do negócio. Agora, né, analisando mais o mercado e tudo, o Cruzeiro voltou à carga e está fechando com o jogador por 3 milhões e meio de euros, mas a compra é de 50% dos direitos econômicos. Então o Flamengo vai seguir com quase a metade dos direitos do atleta, e por isso que o Flamengo estaria disposto a vender. O Felipe Luiz parece não morrer de amores por ele, não contava com o jogador. Ele, inclusive, estava jogando no Sub-20, essa semana jogou, fez 2 gols no Clássico contra o Botafogo, 2 gols muito bonitos a propósito. Então é um jogador que estava sem espaço no elenco principal do Flamengo, tem vários outros jogadores à frente dele na disputa por posição.
Então o Flamengo colocou o jogador, aceitou, né, a proposta do Cruzeiro. Faltam detalhes aí sobre a forma de pagamento, mas o acerto entre os clubes e Cruzeiro e Matheus Gonçalves já está tudo muito bem encaminhado, conforme noticiado lá pelo Vene Casagrande e também pelo Samuel Venâncio, tá? Então é questão de tempo aí, a menos que aconteça alguma reviravolta para o Matheus Gonçalves ser jogador do Cruzeiro. Acho que é uma aposta, tá? A palavra é essa, ele tem talento, mas é meio doido, então a gente não consegue. Não, isso aqui é certeza, é feijão sem bicho. Não dá para cravar nada com relação ao Matheus Gonçalves, mas ruim de bola ele não é, tá? Não é um jogador sem qualidade, ele tem recurso. A questão é ter cabeça no lugar para conseguir, né, converter o seu potencial e virar um jogador de verdade, tá? Mas eu nem me incomodei tanto, porque o mercado tá tão esquisito, tá todo mundo tão caro, né? Tá tudo tão bizarro que, tipo, 3 milhões e meio de euros, 50% de um jogador que tá para completar 20 anos, mas que já mostrou talento, eu acho que não tá muito fora, não, tá? Inclusive a compra do Marquinhos, né, que o Cruzeiro fez há pouquinho tempo aí, um mês atrás, por 3 milhões de euros, até me incomodou um pouco mais, porque eu acho que o Matheus Gonçalves tem mais potencial, tem mais talento para ser desenvolvido. O Marquinhos é um jogador um pouco mais simples, né? Mais limitado, assim. Acho que o Matheus Gonçalves tem muito talento, então vamos ver se o Leonardo Jardim consegue potencializar esse cara. Mas é fato que o Jardim queria ele, porque o Cruzeiro já tentou em outra oportunidade, tentou agora e parece que vai conseguir. Então, seja bem-vindo, Motel Gonçalves, vai com calma. E neste domingão tem Cruzeiro em campo, graças a Deus, volta ao Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Ô, benção, não aguentava mais esse raio desse Mundial de Clubes. Ou melhor, não aguentava mais a falta de jogos do Mundial de Clubes, né? Porque quando tava até 3, 4 jogos por dia, tava bom. Mas depois parou de ter jogo, inferno, cadê o jogo, pô? Enfim, voltou aí o Campeonato Brasileiro, volta nesse sábado, na verdade, mas o Cruzeiro joga domingo, 8h30 da noite contra o Grêmio no Mineirão, transmissão do Amazon Prime Video, tá? Então, 8h30 da noite, horário ruim, né? Inclusive, a gente não deve ter um público excelente no Mineirão, um pouco por causa do horário, um pouco pela questão da biometria, até já adiantando esse assunto, gente. Quem pretende ir a jogo do Mineirão, seja esse, seja no futuro e tudo mais, vai lá no site suacara.cruzeiro.com.br, faz lá o seu cadastro da biometria facial, né? Que nada mais é do que o seu rostinho, tá? Tem que cadastrar, isso é lei, tá? Não é o Cruzeiro que está estabelecendo, é uma lei que está rolando agora e os clubes estão precisando se adequar, fazer o registro aí das biometrias. Então, eu vi que o Cruzeiro já está com quase 50 mil pessoas cadastradas, mas todo torcedor aí faz lá o seu cadastro biométrico para poder entrar no Mineirão sem problema. Tem algumas questões ali, pô, mas só o titular do sócio que pode ir ao jogo? E isso é uma questão realmente que está acontecendo, porque o ingresso estará vinculado ao perfil, ao identificador, né, à biometria, ao CPF da pessoa. Enfim, é uma medida de segurança, mas é uma questão que a gente deve regularizar, tá? Então, se você quer ir nesse jogo contra o Grêmio, faz lá o seu cadastro. Se você quiser ir no jogo futuro, cadastra também, já fica pronto, entendeu? Você faz o cadastro, tá pronto lá, é uma vez só, não vai ter mais problema com isso. E aí, sempre que for fazer lá a entrada no estádio, não basta chegar só com a cara, não, viu, gente? Você tem que ir com a cara, né? E tem que ir com o ingresso também, o QR Codezinho, aquele ingresso lá que a gente está acostumado a ver no aplicativo do Cruzeiro, tá? Porque eles vão validar o ingresso e fazer o cara crachar também ali na hora da entrada, pelo menos é essa a promessa das autoridades, tá? Então, se for possível chegar um pouquinho mais cedo, chega para não ter erro, né? E poder acompanhar Cruzeiro e Grêmio aí na maciota, beleza? Que seja um grande jogo, que o nosso Cruzeiro vença. Será a primeira vez que a gente reencontra Mano Menezes aqui na nossa casa, tá? O Cruzeiro já jogou 3 vezes contra times do Mano, mas sempre fora de casa, desde que ele participou ativamente do nosso rebaixamento em 2019. Não defendam o Mano Menezes, tá? Pelo amor de Deus, vocês não me fazem raiva, não. Enfim, desde aquilo lá, ele não reencontrou a torcida do Cruzeiro, vai acontecer agora, e eu espero que ele seja hostilizado de forma muito categórica pela torcida do Cruzeiro. Para de palhaçada, gente, pelo amor de Deus. Gratidão a gente tem pela nossa família, pela nossa mãe, por técnico que montou elenco rebaixado, não tem que ter gratidão nenhuma, não. Para de palhaçada. Enfim, né, cada um tem sua opinião, só estou fazendo minha graça aqui. E poderíamos ter um reencontro também com o lateral Marlon, né? Afinal, ele está emprestado pelo Cruzeiro ao Grêmio, mas a tendência é que o Marlon não jogue, tá? Para o Grêmio não precisar pagar a multa, porque se ele jogar tem que pagar 1,5 milhão de reais, tanto nesse jogo quanto no jogo
do segundo turno também, tá? Então, provavelmente, o Grêmio não tá afim de pagar a multa, até o Marlon ficou fora do último amistoso, né? Ele teve lá uma gastroenterite também, né? Uma dor de barriga, né? E ficou fora de alguns treinamentos lá do Grêmio. A gente viu o Mbappé com isso, o Japa, tá todo mundo tendo umas caganeiras diferentes aí, né, galera? Mas enfim, o Marlon ficou fora aí de alguns trabalhos lá no Grêmio, então não deve jogar, tá? Também por isso e pela questão da multa. Então o Grêmio deve jogar com o Lucas Esteves ali na lateral esquerda e tudo mais. É a gente jogar bem, fazer a nossa parte, buscar a vitória, tentar fazer de tudo para somar esses 3 pontos aí e voltar da melhor forma possível depois dessa longa pausa, mas que finalmente acabou. Por hoje é isso, então. Se eu esqueci alguma coisa, vocês me desculpem, mas basicamente foi isso que aconteceu na semana do Cruzeiro, tá? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no Fala Cruzeirense, usa os comentários aí para trocar uma ideia, vamos resenhar sobre tudo que movimenta o nosso Cruzeiraço. E lembrem-se, hein? Tem jogo aí nesse domingão, ô, coisa boa! O futebol está de volta, o Cruzeiro está de volta, que as vitórias também apareçam, porque ganhar é bom demais, né? Vitória do Cruzeiro, ô Caixache, faz uns 3 gols para nós aí. Enfim, lembre-se de escalar o Cartola se você joga o Cartola, porque o mercado fecha nessa tarde de sábado. Beleza? Galera, tamo junto então, valeu demais. Sigam lá o canal 6x1, né? Todo dia eu tô lá fazendo conteúdo e na semana que vem tô de volta aqui no Fala Cruzeirense. Fechou? Aquele abraço, um beijo no cérebro. Valeu, galera!